Convido a toda a igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel 15, a partir do verso 22. Primeiramente, vamos ler e fazer uma oração. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos em tua presença ainda. Que o Senhor venha abençoar a palavra que será ministrada, que o Senhor venha abençoar os corações que irão receber, que possam ser terras férteis, que venha multiplicar, Pai, frutificar a tua palavra, em nome de Jesus. Que o diabo não venha nos roubar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós já agradecemos e louvamos ao teu nome, porque sabemos que o Senhor já tem feito grandes coisas nesse lugar. Amém? Amém. Então, vamos ler novamente quando Saul, primeiro rei de Israel, Samuel era o profeta. E Samuel disse para Saul: espere 7 dias que eu vou para fazer o sacrifício. Por quê? Porque antes o povo só ia à guerra se o Senhor tivesse abençoado e tivesse garantido a vitória. Até aí, tudo ok? Então, Samuel falou: espera aí 7 dias que eu vou chegar para fazer o sacrifício. O que Saul fez? Não esperou 7 dias. Ele mesmo colocou o carro na frente dos bois e fez o sacrifício. Ele pode até ter usado aquela desculpa de que, Samuel, mas o povo estava me pressionando, já estavam voltando para casa. Mas Samuel disse que era para esperar 7 dias. E Deus falou através de Samuel que ele tem mais prazer em ser obedecido do que em sacrifícios e holocaustos. Pois é, irmão. Uma frase que me marcou muito no livro de C.S. Lewis foi quando ele cita George MacDonald, que diz: Deus se agrada facilmente, mas não se satisfaz com facilidade. A gente pode usar a analogia de um filho, uma criança, que pede dinheiro para o pai para comprar um presente para ele. O pai vai ficar o quê? Feliz. Mas o dinheiro continua sendo do pai. Quando a gente era mais novo, né? Ô mãe, me dá o dinheiro aí, comprar uma lembrancinha pra senhora lá no Dia das Mães que vai ter na escola. Ela dava. Sabia que o dinheiro era dela. Indiretamente, ela estava se dando o presente. Ela ficava satisfeita? Sim. Se agradava? Sim. Mas nós estamos falando de uma paternidade celestial. Tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Então, tudo que nós devolvemos a Ele, já é dele. Ele se agrada facilmente, mas Ele não se satisfaz com facilidade. Naquele momento, o que era preciso? O sacrifício e o holocausto para o povo ir para a guerra. Mas tinha uma pessoa específica. Não era só sacrificar. Deus não queria só o sacrifício. Ele queria que o povo obedecesse. E é por causa da obediência que o povo ou ganhava ou deixava de ganhar muitas guerras. E uma das coisas que nos mostra obediência, a história lá de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, acho que Daniel 3. Não sei se todo mundo sabe, acho que não dá pra gente ler toda a história.
Mas eles poderiam muito bem usar a desculpa de que eles iam morrer se não se prostrassem diante daquela estátua que o rei tinha feito. Ah, não, gente, vamos lá. Daniel 3. Peraí. Gente, cadê Daniel, gente? Quem tá na escola dominical? Achei. Não achei. Tá antes de quê? Achei. Daniel 3. Amém? Então a gente vê, na minha Bíblia o título está: A Estátua de Ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Resumindo, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, uma das maiores nações que estavam em ascensão naquela época, ele era muito poderoso, muito mesmo. Estava conquistando muitas nações e ele se achava o maioral. Como, de fato, fisicamente, ele estava nessa posição. Ele era um homem muito poderoso que estava conquistando muitas nações, subjugando muitas nações e, inclusive, subjugou Israel e levou os cativos. Tanto que Daniel e mais alguns príncipes de Israel eram escravos, foram levados como escravos. Então aí, nesse capítulo 3, ele faz uma estátua e institui que toda a nação da Babilônia, muitos reinos, muitas cidades, teriam que se curvar diante da estátua de ouro que ele fez. Não, da estátua de ouro, verdade, é de ouro mesmo. Diante da estátua de ouro que ele fez. Só que havia alguns rumores, alguns falaram para ele: olha, Senhor Rei, que vive eternamente. E floreou tudo para falar com ele que tinha alguns governadores hebreus que ele tinha instituído que não tinham se curvado diante da estátua que ele fez. O rei se encheu de muito furor, muita raiva. Aqui a gente vê que o ego dele foi muito ferido, porque como assim? Todo mundo se curvou, 3 hebreus não se curvaram. E ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego para dar uma última chance. Olha que maravilha. Só que ele pergunta: foi isso mesmo que aconteceu? E eles disseram: sim, nós não nos prostraremos. Por quê? O rei desses 3 é o rei de Israel. É o único. Eles não se dobrariam, se prostrariam diante de qualquer pessoa, diante de uma estátua, só para aliviar a barra deles. Então o rei Nabucodonosor fala: então vou dar mais uma chance para vocês 3. Ao som da harpa, do símbaro, do não sei o quê, da flauta, de toda espécie de instrumentos, vocês terão que se dobrar diante da estátua que eu construí. Porém, eles disseram, lá no verso 15, agora, pois, rei Nabucodonosor disse: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Bonzinho, né? Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam os 3 e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, o rei Nabucodonosor se encheu de furor, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E a gente vê na história, né, que
os homens que aqueceram a fornalha, eles mesmos morreram pelo calor. E no fim da história, Sadraque, Mesaque e Abednego andaram na fornalha de fogo ardente com mais um homem. E Nabucodonosor, no final, ele se prostra diante do Deus desses jovens, porque ele vê que nem a arrogância ou o poder que ele tinha naquela época poderia ou seria maior do que o poder do nosso Deus. Milena, se eles tivessem se dobrado para não morrer, será que eles estariam pecando? Irmão, eu não sei te responder. Mas o que eu sei é que a fé deles era tão forte, tão suficiente no Deus que nós servimos, que eles sabiam que eles não se dobrariam, que o Senhor os livraria, mas se não, eles não se dobrariam diante daquela estátua. Volto a dizer, Deus se agrada facilmente. Ele não pediu que aqueles homens arriscassem a vida deles, mas aquilo foi para a glória do Senhor. Muitas vezes nas nossas vidas, nós temos oportunidades, vem bandejas para nós, um emprego que às vezes a gente sabe que não foi o Senhor quem mandou, um relacionamento, uma amizade, algo que vai nos tirar da presença de Deus, e a gente não vê o Espírito Santo tocar no nosso coração e falar assim, não aceita isso não. Mas muitas coisas nós abdicamos para agradar ao Senhor. E o maior exemplo de agradar a Deus foi quem? Jesus. E é o nosso alvo. O nosso alvo, Jesus. Certa feita ele contou uma parábola em Mateus 28. Mateus 28, verso... Não, acho que Mateus 21. Os dois filhos. Mateus 21, verso 28. Vocês acompanham comigo? Amém. Jesus disse, mas que vos parece? Um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Dirigindo-se ao... Não, gente. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Quem foi esse? Bom. E dirigindo-se ao... Participação da igreja, gente. O segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles. Quem disse? Os discípulos, né? O primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Amém. O que me chama mais a atenção é que ele tinha 2 filhos. O primeiro e o segundo. Quem nós somos nessa noite? Quem nós somos? Aquele que muitas vezes bate o pé e fala, ah, não, eu não vou fazer isso não. Nossa, na igreja só tem problema. Tem inveja, o fulano vai falar de mim. Mas no fundo se arrepende e cumpre aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Ou aquele que fala, não, eu vou. Tá bom, vou lá. E não vai. Aquele que, o segundo... Ele pode ser assemelhado àquele que vem para a igreja, escuta a palavra do Pai. Jesus o instrui de igual modo. Ele escuta a mesma palavra que o primeiro escutou.
Ele foi criado da mesma maneira que o primeiro foi criado, mas o coração dele não segue aquilo que o Pai deseja. Muitas vezes nós estamos na igreja, cumprimos, né, cumprimos as disciplinas espirituais, que é jejum, oração, obediência, ler a Bíblia, mas o nosso coração está como aquele segundo. Jesus se revela a cada um de nós, muitas vezes no secreto, como Raquel já falou. A gente vem para a igreja, aprende a palavra do Senhor, sabe o que tem que ser feito, o que é certo e o que é errado, mas nós fazemos como segundo. Beleza. Não é para me relacionar sexualmente com ninguém aí antes do casamento, não. Jesus diz, tá bom. Mas sai por aquela porta, na primeira festa que tem, você cai, você se envolve, você se embriaga. Você recebeu a mesma instrução que o primeiro. Mas você é o primeiro filho ou o segundo? Eu volto a dizer, Deus se agrada facilmente. Não é você aceitar Jesus e achar que agora você tem que conversar. Amados irmãos, o saúdo com a gloriosa, a paz do Senhor, mudar seu jeito de vestir, pôr uma saia lá no pé, um coque no cabelo, o irmão andar de gravata, de terno. Irmão, não é isso. O Senhor requer um coração quebrantado. Não adianta você falar que é cristão se você não age como cristão. O problema de Jesus não era com as leis que Moisés tinha instituído. Eram com aqueles que impunham uma lei pesada, mas eram hipócritas. Porque eles não suportavam nem com um mindinho aquilo que eles colocavam como jugo na vida daqueles que estavam ali no templo. Eram com os fariseus. Mas não por serem fariseus, por serem hipócritas. Porque a gente vê Nicodemos, José de Arimateia, fariseus. Mas eles estavam com Jesus. Tanto que Nicodemos em João 4 ou João 3? João 3, né? Ele foi conversar com Jesus. João 4, não sei. João 3 ou 4? Cadê? Como é que é o staff? O staff. João 4 ou 3. Depois vocês vão ler aí a Bíblia e vão descobrir se é 3 ou 4. Jesus não tratou mal. Assim como eles faziam. João 3? 3. João 3. Jesus não o tratou mal, assim como ele fazia com aqueles que tentavam pegar Jesus no meio da multidão. Tentando jogar algo para pegá-lo contra aquilo que ele mesmo falava. Jesus foi amoroso com Nicodemos, instruiu Nicodemos. Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. Nicodemos, coitado, assim como nós, às vezes, tem que voltar para o ventre. Não, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. O problema de Jesus não era com as leis necessariamente que Moisés tinha instituído, porque Deus que tinha dado. Era com os fariseus, hipócritas. Mas volto a dizer, Deus se agrada facilmente. Nós não precisamos mudar a nossa vida radical, só o nosso exterior, achando que isso basta. Não basta. Jesus requer um coração quebrantado. Porque de nada adianta você fazer jejum, orar, ler a Bíblia, estar na igreja de domingo a domingo, se o seu coração não é transformado. Não adianta. Jesus se agrada muito mais daquele que às vezes permanece exteriormente, né, irmão? Com as vestes. Quero andar de calça jeans. Continua andando de calça jeans, irmã. Ninguém precisa andar de saião, não. Não sempre. Porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Se o seu coração estiver diante do Senhor, quebrantado, contristado, se você ama o seu próximo, o Senhor se agrada. Ele se agrada, porque não há nada que nós
entreguemos a Ele, que nós venhamos fazer, que já não seja dele. Porque Ele é Senhor de tudo. Você não precisa pegar tudo que você tem, vender e entregar na igreja. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata, a não ser que Ele te diga para fazer isso. Deus não precisa do nosso dinheiro, do nosso dízimo, da nossa oferta, mas nós fazemos isso como fidelidade. Nós estamos igual a criança que pede o dinheiro para a mãe para comprar um presente para ela. Nós estamos entregando ao Senhor aquilo que já é dele. O ouro, a prata, o louvor, o nosso fôlego de vida, tudo é dele. E em Filipenses 2:5. Acho que é Filipenses. Filipenses 2:5. Como eu disse, Jesus, ele deve ser o nosso alvo. Ele é quem nós nos espelhamos. E assim como ele, nós devemos obedecer ao que o Senhor colocou em nossos corações. Quem é nossa meta? Jesus. Se você olha para a atitude de Rickson e você vê que ele está seguindo aquilo que Jesus deixou, assim como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se ele está seguindo o que Jesus deixou, imite-o. Amém. Se você olha para alguém que está do seu lado, que convive com você em sua casa, e você sabe que essa pessoa está seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, imite-a. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não estava tomando o lugar de Jesus, não, irmão. Ele estava falando assim, se eu sou referência, ele está passando só a imagem de um espelho. Jesus, a perfeita, a afeição perfeita. Então, se ele está parecido com aquilo que Jesus deixou, sigam. E em Filipenses 2, a partir do verso 5, está escrito assim, Paulo nos deixou escrito, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Volta lá no verso 5, Lulu. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu acredito que os mandamentos do Senhor, apesar de alguns serem difíceis, não é impossível. Porque se fosse, o Senhor não teria deixado para que nós os cumprisse. Se Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, mesmo que seja difícil, é possível que em nós esteja esse mesmo sentimento. É difícil? É. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus se humilhou. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele estava na glória, sendo adorado 24 horas, assim como Deus Pai. Ele está à destra do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E ele obedeceu. Ele veio padecer por nós. Ele se humilhou. É você servir na igreja e aceitar que nem todo mundo vai te cumprimentar, irmão.
Às vezes a pessoa está com problema, às vezes ela não te viu, ou às vezes realmente ela não quis te cumprimentar. Mas qual o problema? Você está aqui para seguir o alvo, que é Jesus. Você tem que aceitar que no meio da igreja, no mundo, existem pessoas problemáticas, assim como nós somos. Assim como nós somos. Ninguém aqui é a quarta pessoa da Trindade. Porque é impossível. Todo mundo às vezes acorda de mau humor. Às vezes não quer conversar. Qual o problema do irmão acordar com o mesmo problema que você um dia e não querer te cumprimentar? Jesus passou por coisa pior que isso e continua te amando. E você, e nós, né? Alecrins dourados, não queremos padecer por pouca coisa. Por muito pouca coisa, gente. Aí a gente, não, a igreja só tem gente ruim. Claro que você também está lá. Né? Nós estamos aqui, porque se a gente fosse muita coisa boa, a gente não estava aqui, né? A gente estava no céu. Mas mesmo assim, o Senhor nos ama. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele continua com suas mãos estendidas ao nosso favor, muitas vezes com nossos pecados, nossos erros, nossas birras. Ah, Deus, mas por que não é desse jeito? E Deus sabe, porque eu não quero. Vai ser do meu jeito. E é do melhor jeito, mesmo que para nós não pareça. Porque a vontade de Deus é boa. Só para quem vem na escola dominical, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso aí, ganharam estrelinha. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo que não seja do nosso jeito, o jeito dele é melhor. Mesmo que você não entenda, o jeito dele é melhor. E lá em 1 Coríntios 1 João 5:1, que inclusive Rickson pregou lá no CIA. Eu falei assim, Deus, ainda bem que veio. Porque aqui assim, você tem que ficar esperto. Que uma hora você está ministrando, outra você está pregando. E não avisa não, você tem que andar preparado. 1 João, peraí que eu vou abrir aqui. 1 João 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. O que significa isso? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E aí? Então, se você crê que Jesus é o Cristo, quem é Cristo? Quem é o Cristo? O Cristo é o separado. É aquele que foi enviado. Então, se você crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, então, todo aquele que ama quem Jesus gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, se Jesus gerou, você também vai amar quem é nascido de Jesus. Estão acompanhando? Então, você vai amar seu irmão, beleza? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Alguém lembra? Jesus disse em João 14, verso 15. Abre aí, Lulu. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Lembrando que nessa época, quando João escreveu as primeiras cartas, o evangelho não tinha sido escrito. Ele tinha escutado Jesus falar. E a gente vê que foi confirmação. Jesus disse, João escreveu e ele mesmo confirma. Os evangelhos não tinham sido escritos, ok? Então, ele lembra, estava lá. Ele falou, bom, então, se você ama Jesus, você vai guardar os mandamentos que ele deixou. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Muitas vezes o adolescente é difícil entender que ele não pode ir para a festa. Ou que ele não pode sair com os amigos que ele bem entende. Quem é pai? É minha mãe, Lindo, Dante. Dante não chegou nessa fase ainda não. Mas minha mãe e Lindo já passaram por isso. Por que você não pode? Por que você não vai lá na sorveteria? Por que não? Por quê? Por que não? E isso é pesado para um filho imaturo. Se eles falam que hoje, você não vai. Por quê? Por que não? E me explica o motivo, eu vou entender. Porque a minha maturidade de hoje é totalmente diferente da de 10 anos atrás. Que a gente muitas vezes quer do nosso jeito, Deus fala que não, mas nós agimos como filhos imaturos. Bate o pé, igual, gente, aqueles meninos que espernam no supermercado. Ô, Senhor, que não vai levar o iogurte? Mãe, abre o berreiro. Ai, Jesus. Amém. E muitas vezes a gente age desse jeito. Deus está falando, não vou te dar isso, porque o que eu tenho é bem melhor. E você está lá chorando no chão do supermercado. Você está querendo Doritos e Deus está querendo te dar um lanche lá saudável. Amém, gente. A salada. Está querendo fandangos. E Deus tem algo bem melhor para nos dar. E a gente bate o pé que quer do nosso jeito, sem saber que o do jeito de Deus, que aquilo que Ele tem reservado, é muito maior e melhor do que nós imaginamos. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Se Deus nos deixou o mandamento de que relação sexual é só depois do casamento, é porque isso é um princípio importante para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida. Se na palavra do Senhor diz, não vos embriagueis com vinho, Paulo diz em que há contenda. Você já viu um grupo de gente bêbado, no final dá tudo certo? Sempre tem uma briga, gente. Sempre tem alguém que doida lá, quer brigar com todo mundo. Por quê? Se Deus nos deixou esse mandamento, é porque é importante. Os mandamentos. Ai, gente. Ei, Júlio. Os mandamentos do Senhor não são pesados para aqueles que o amam. Se sua mãe fala, não faz isso, menino. Não faça, porque você vai quebrar a cara. Lindo é mestre em fazer isso. Se ele falou, você já pode saber que vai dar errado. Se ele falou não faz, a pessoa vai fazer, vai dar errado. Que lindo, não é lindo? Aí, né? Pois é. Se ele falou, não, nem tenta. Porque nós sabemos que os mandamentos do Senhor não são pesados. Tudo que Ele nos deixa tem um porquê. E mesmo que você não entenda, continua sendo bom para você. Você não precisa entender para aceitar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Ele tem reservado para você é muito maior e melhor do que você espera. É muito difícil você esperar com paciência no Senhor. Ainda mais hoje em dia que está todo mundo muito acelerado. Você recebe uma informação, já vem outra ali no celular, televisão. As pessoas, muita gente, você não tem mais aquele contato íntimo, você não conhece mais fulano. Até passa por você, te cumprimenta, mas fica ali, ó, na superficialidade. E o Senhor quer que nós venhamos agradá-lo. Não é difícil agradar a Deus. Não é difícil, porque Ele se agrada facilmente. Apesar dele não se satisfazer com facilidade. O que satisfez a ira de Deus? Jesus. Como que a gente pode satisfazer a Deus, além de agradá-lo?
tendo um coração contrito, quebrantado, totalmente restaurado, você olha para algo e fala assim, nossa, apesar de muitas vezes querer algo, eu não vou fazer, porque isso não agradaria ao Senhor. Você tem um relacionamento, você se envolve com pessoas que não te aproximam de Jesus, muito pelo contrário, te afastam. Você vê que sua vida está muito diferente daquilo que era. Como diz o vídeo, é cilada, né? Sai fora, irmão, sai correndo, que vai dar errado. Porque nós não temos mérito, não. Eu vou levar meus amigos que estão indo lá na boate, no botequim, todo mundo para a igreja. Você vai fazer como? Indo com eles? Não, vai dar certo. Confia. Aquela figurinha que o cara cai, vocês já viram? Pois é aquilo. Você vai levar seus amigos que estão indo para o botequim, indo com eles? Vai dar certo não, irmão. Você tem que ser diferente. Como é que você mostra que você é diferente? Sendo diferente. Se você não é como eles, você tem que mostrar que não é como eles. Não na sua vestimenta. Também. Tem que deixar claro, né? Que é também. Na sua forma de falar. Também. Mas é em como você age. Porque muita gente que convive com você, ou te vê, não sabe que de 3 em 3 horas, não, 3 vezes na semana você jejua, você está lendo a Bíblia à noite, orando. Não, ele vê aquilo que você carrega. E essa semana eu vi um vídeo que falou muito comigo. Muitas pessoas não lerão a Bíblia. Elas lerão a Bíblia que você carrega. E qual tem sido a sua tradução daquilo que Jesus deixou? Qual versão tem sido sua Bíblia? Aquela que, não, já sou crente, vou fazer o que eu quiser, ou daquela, não, eu sou crente, apesar de poder fazer o que eu quiser, eu não faço por amor. Deus se agrada facilmente. Irmão, se você não tem um coração totalmente restaurado, quero deixar bem claro que nós só teremos esse coração lá no céu, então enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que buscar todo dia. Restaurar o nosso coração, restaurar a nossa mente, mudar o jeito que nós pensamos do irmão, ter mais misericórdia. Vejo que isso falta muito na igreja de hoje. Misericórdia. Você não sabe a dor que o outro carrega, você não sabe o que o outro passou. E isso não é justificação para a gente passar a mão em cima do pecado que às vezes, ou muitas vezes, ele está ou ela, o povo está cometendo. Mas isso não significa que nós tenhamos que ser e agir sem misericórdia. Todo mundo carrega uma dor. Todo mundo carrega um problema. Todo mundo tem alguma coisa que só Deus vai resolver. Não é meu papel nem o seu julgar o irmão. O nosso papel é condenar o pecado. É bater de frente com, se não está de acordo com o que o Senhor nos deixou, está errado. Ai, irmão, mas é só uma mentirinha. Quem é o pai da mentira? Obrigada, staff. Pois é. Não é só uma mentirinha. Não é só um pecadinho. Não é só uma deslizadazinha. Porque o pecado, como o Rickson já pregou, ele tem que ser um acidente. Se ele for programado, irmãos, isso aí já é. Não vou nem falar a expressão que eu escuto. É falta de vergonha na cara. Eu não falo. Safadeza. Se é programado, é errado. Se você pecou por acidente, você estava lá em um momento de ira, aconteceu uma situação, você pecou, Deus te perdoa, meu Deus, eu me arrependo, não vou fazer mais. Ok. Mas se você fala, não,
é despedida. Rickson também já falou disso, né? Não, eu tô aqui, Deus, eu vou te aceitar, como se a gente pudesse aceitar Jesus, né? Eu vou te aceitar, mas assim, no próximo culto, que é daqui 15 dias, eu venho e firmo o compromisso. Mas aí, sábado que vem, vou despedir, porque eu não vou poder fazer mais o que eu quero fazer mais. Bom, qual a lógica? Se Jesus chega na sua vida, você não aceita Ele. Porque Jesus é irresistível. Ele é irresistível. Os mandamentos dele não são pesados. Aquilo que ele tem preparado para nós, ouvido nenhum ouviu, nem com os olhos se viu, nem subiu ao coração do homem. Mas às vezes nosso pensamento é tão limitado. Nós somos tão limitados que a gente não tem consciência do que é servir a Deus de verdade. A gente vai ter problema? Vai. Quem foi o maior escritor do Novo Testamento? Paulo. Você acha que Paulo, fugiu, foi açoitado, foi preso, fugiu de um cesto, gente. Você imagina isso, o muro de uma cidade alta, você tem que fugir de um cesto, um homem grande, barbado provavelmente, não sei, mas barbado, grande, fugindo de um cesto para não ser morto pelo evangelho. Não, porque o irmão não me cumprimentou, vou sair da igreja. Pelo amor de Deus, né? Você quer ser melhor que Paulo? Ele passou por muita coisa. E ele disse que o alvo dele era Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Ele não fazia o que ele fazia porque ele ia ser recompensado aqui na terra, não. Ele sabia que o prêmio estava lá no alto. E é isso que eu tenho para deixar para nós nessa noite. O Senhor se agrada facilmente. Ele não precisa que você faça muita firula. Faça o básico com um coração quebrantado diante do Senhor. Porque Ele se agrada facilmente. Pode pedir para Ele um dinheiro, alguma coisa assim. Deus, me abençoa aqui para eu poder te, entre aspas, né, devolver para o Senhor. Pode abençoar aqui, Senhor. Abençoa a minha vida financeira para devolver um dízimo mais alto. Amém, gente? Amém. Não, vocês não querem não, ficou para mim. Que eu tô querendo. Devolver para o Senhor aquilo que Ele já me deu. A nossa adoração, o ar que nós respiramos, tudo que temos, tudo que somos, nosso relacionamento, nosso trabalho, na nossa casa, no meio dos nossos vizinhos. Como que você é conhecido? Você é conhecido como crente? Ou como diz, um crente meia boca? Se você diz que é cristão, irmão, você tem que carregar a verdadeira essência de Jesus. Amém?